está ao lado do Senhor. Vamos abrir Salmo 24? Aleluia. Eu sinto a graça de Deus neste lugar, igreja. Aleluia. Eu sinto um renovo da parte do Senhor procedentes na casa. Aleluia. Poxa, Deus grande, a presença do Senhor é real nesta casa. Salmos 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nela habitam. Porque Ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? E a resposta, alabaço e decai para mim e para você essa noite, está no versículo 4. Porque compete a mim e a você essa mensagem que fala: aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Aleluia. Este receberá como posse a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque tem refrigério, tem graça, tem unção, tem renovo de Deus para a tua vida essa noite. Fecha os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai, graça te damos nesse culto de missões essa noite. Pai, porque nos fala de um dia, um lugar, a qual teu povo, tua igreja, tua noiva, teus eleitos se assentarão ao teu lado. A palavra nos fala quem subirá, aleluia, ao monte santo do Senhor. Quem se assentará, alabaço e decai, aquele que é puro de mão, aleluia, limpo de coração e não entrega a sua alma à vaidade, às riquezas da terra, aos tesouros deste lugar. Porque isso não é para o povo de Deus, a nossa riqueza é lá no céu, na morada da qual nós iremos estar contigo, Pai. Aleluia, que nessa noite viemos entender, compreender, aceitar a boa, agradável vontade do Senhor para nossas vidas, ó Pai. Renova, restaura, batiza, usa o teu povo nessa noite, Espírito Santo, que venha nos dar lugar para a graça, aleluia, a glória, a unção, a Shekinah, que já foi liberado sobre o culto dessa noite, porque tem renovo de Deus na terra, tem renovo de Deus na casa, alabaxo e decai, que encheu os sedentos, aleluia, que estão expostos a receber. Deus olha, aquele que quer, Ele vai entregar, aquele que bate, Ele vai abrir, aquele que pede, Ele entregará. Aleluia, então receba a tua porção, da graça, da unção, do renovo, da capacitação para a tua vida, essa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, porque do Senhor os céus, a terra, a sua plenitude, os seres que nela habitam. Nós somos parte desse projeto grandioso dos céus. Aleluia, nós somos parte desse projeto glorioso, feito pelas mãos do nosso Deus, porque nós somos obras-primas preciosas, escolhidas e separadas para Deus. Amém, igreja? Você que pode glorificar Jesus com as palmas. Aleluia, porque o Senhor é bom, Ele é fiel, Ele é poderoso para fazer coisas grandes em nossas vidas. E se nós não ouvirmos ao Senhor, a nossa alma não vai morrer, porque nós somos sedentos, carentes, necessitados da presença e da unção deste Deus. Amém? Se permite essa noite ser cheio da graça, se permite essa noite ser tocada, ser tocado, se permite essa noite ouvir aquilo que Ele tem a te entregar neste culto, porque nós viemos aqui para adorar o Rei dos Reis, nós viemos aqui para adorar o Senhor dos Senhores. Aqui neste lugar você é livre para adorar, para glorificar, para dar glória a Deus, para dar aleluias, aleluia, porque aquele que vive e reina para sempre está na casa, lá para decai. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Louvado e glorificado o nome do Senhor. Sejam cheios, porque a Shekinah de Deus está sendo derramada essa noite na casa. Oh, aleluia.
Do que adianta eu juntar os meus tesouros?
adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que
Glórias, glórias a ti. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Oh, aleluia. Deus maravilhoso. Filho já faz muito tempo, mas hoje chegou o momento, o dia da sua vitória. O seu choro não foi vão, seguiu a sua oração, chegou ao meu trono de glória. Chorava com o rosto no pó, o vale cansado está só, mas lá eu estava contigo. Eu fui seu lamento na dor, no frio eu fui seu calor, e na solidão seu amigo. Não quero te ver mais chorando e sofrendo assim. Glória a Deus. Nas lutas que estás passando, estou pondo hoje o fim. Levante a cabeça outra vez, enxugue seu rosto molhado, pois que a vitória chegou, sua dor acabou, você foi aprovado. Glória a Deus. Mas lá eu estava contigo. Eu fui seu alento na dor, no frio eu fui seu calor, e na solidão seu amigo. Não quero te ver mais chorando e sofrendo assim. Nas lutas que estás passando, estou pondo hoje o fim. Glória a Deus. Levante Aleluia. a cabeça outra vez,
Glória, aleluia. Está linda, né? Sua prova passou e você foi aprovado, né? Eita glória, como é bom, né? Saber que tem um Deus que cuida das nossas vidas. Amém, igreja? Você que pode se colocar de pé. Vamos adorar o Senhor com esse louvor, declarando que tudo é no tempo do Senhor, né? Tudo é no tempo dele. Você faz planos, projetos, mas vai acontecer só no tempo que o Senhor quiser. Amém? Não adianta apressar o relógio de Deus, nem a hora dos céus, porque Deus faz tudo no tempo e na hora certa, porque é tudo do jeito dele. Amém? Para quem pode, glorifica o Senhor aí, exalta a presença, aquele que reina para sempre. Eita glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, pela honra de estar na sua casa. Marta e Maria mandaram um recado dizendo a Jesus: Lázaro adoeceu, o teu amigo a quem tanto amas precisa urgentemente de um socorro teu. Porém Jesus disse pro mensageiro: vai você primeiro, eu depois chego lá. Enquanto isso, Marta e Maria esperando e nada de Jesus chegar. Eita glória! E de repente houve um alvoroço, as duas chorando, duas se lamentarem, pois um infortúnio aconteceu. Lázaro morreu e nada de Jesus chega. Porque no tempo dele, igreja, todos chorando e Jesus não chega. Embalsamando e Jesus não chega. Pois ataduras e Jesus não chega. Pois no esquife Jesus não chega. Sai o cortejo e Jesus não chega. Foi no sepulcro e Jesus não chega. A despedida e Jesus não chega. O Zé não pega e Jesus não chega. Só após 4 dias de dor e agonia é que Jesus resolve chegar no lugar. Porém, Marta e Maria, sem entender, diziam: se tu tivesse aqui, ele não morreria. Aí Jesus disse: Marta, com sua voz tão calma, o meu irmão hoje farei ressuscitar. Pois o milagre eu opero quando eu quero. Remove a pedra, pois hoje vou morrer. A glória a Deus, eu vou chegar no tempo. Não é como você pensou, é no meu tempo. Mas quando eu chegar, eu vou soltar o vento. Eu vou fazer o impossível acontecer. A minha glória tu vai ver. Eu vou fazer milagres. Eu vou chegar e acalmar a tempestade. Vou restaurar, ressuscitar, então aguarde. Fica tranquilo, filho, ninguém vai morrer, pois eu sou vida pra você. Porém, meu filho, tenho segredo pra você ter a vitória. Remove a pedra da incredulidade agora, pois o milagre entre os seus olhos. Glorifica, remove a pedra que eu curo, eu saro, liberto, trabalho, dou vida, restauro, controlo, acalmo, eu entro na guerra, eu sou livramento, eu tiro o embaraço, eu quebro a lança e corto o arco, pela glória de Deus. Não tem problema, meu filho, eu sou a saída e como resposta te digo: eu sou vida. Creia tão somente, eu sou o que sou. Jesus vivo, ele tá na casa. Não tem problema, meu filho, eu sou a saída e como resposta te digo: eu sou vida. Creia tão somente, eu sou o que sou. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor Salvador. Aleluia, sou o que sou. Eu quero que ele é o que eu sou, está na casa, amém? Eita glória a Deus, vamos receber nosso pastor com palmas para Jesus, amém? Eita glória a Deus, Senhor. Paz seja convosco, igreja. Amém.
Quem está feliz aqui? Levanta a mão bem alto e diga assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Diga assim: Senhor Jesus, obrigado por mais uma oportunidade de poder te adorar, sentir a tua glória. Fala comigo, muda a minha história, porque eu preciso de ti. Agora bate palma bem forte da glória nessa noite, igreja. Aleluia. Deixa eu sentar um pouquinho aí. Que bom que você tirou esse tempo para estar na casa do Senhor. Não foi lá comprar boi nem vaca na exposição. Amém? E Deus é bom demais. Amém? Cada dia que a gente pode estar mais perto de Deus, quem é que ganha? Somos nós. Amém? Então saiba que você vai sair daqui muito abençoado. Fala para essa pessoa que está aí, ó, você fez a melhor escolha da tua vida. E olha, todo terceiro domingo do mês na quadrangular, não só nessa, mas em todas as quadrangulares do Brasil, é culto de missões. Missões é importante, irmãos. Quantas pessoas aqui foram alcançadas por causa de um folhetinho, de um programa de rádio, porque ouviu alguém falar: ó, tem uma igreja ali, e hoje você está aqui. Talvez até um som, você ouviu um som de uma igreja, você está aqui hoje, porque a palavra de Deus ela é pregada de várias formas. Isso é missão. Missão é pregar a palavra, e existem várias formas de você pregar. Você pode pregar contribuindo, orando ou enviando a sua vida. Você só não pode ficar parado. Amém? Quem fica parado é cadeira. Agora, aquele que serve a Deus é um corpo vivo. Amém? Você nasceu para servir ao Senhor. Amém? Eu quero chamar nessa noite a nossa irmã Eva, a nossa líder de missões, que ela tem algo muito importante para falar para vocês. Vamos receber a serva? Vamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos. Amém? Eu não sei o que você espera do Senhor, mas como você cantou agora há pouco, pode até estar morto, mas o Jesus que a gente serve, ele ressuscita. Amém? Às vezes a gente fica aguardando, ansioso por algo, e Jesus não faz, porque nós não estamos descansando nele. Aí quando a gente resolve, eu não vou dizer esquecer, mas quando a gente resolve descansar, Jesus vai lá e faz, e a gente nem, às vezes não sabe nem como aconteceu. Então o que nós precisamos no nosso dia a dia é descansar no Senhor. E descansar no Senhor às vezes não é fácil. E esse terceiro domingo, esse mês de maio, a Secretaria de Missões nos levou a lembrar especificamente da nossa família. Amém. Será que nós podemos dizer hoje, todos nós, eu e a minha casa servimos ao Senhor? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mesmo que você não possa dizer isso, porque talvez tenha alguém que ainda não fez uma aliança com o Senhor, mas nós temos que profetizar para que a gente veja um milagre acontecer na vida da nossa família. Eu falo que eu tenho falado isso, porque assim, no culto que a gente estava aqui terça-feira, eu falei assim, eu falo assim, eu sou de uma família de 13 irmãos, 12 agora que Deus recolheu, mas eu quero chegar no céu e eu quero encontrar os meus irmãos, eu não quero deixar eles aqui. E eu falo assim, por que o inimigo age tanto nas famílias? Porque é estrutura, porque mexe com a gente. Por que o inimigo quer destruir? Hoje tantas pessoas têm achado que tudo é normal, que tudo pode. As pessoas hoje não dão mais valor, não valorizam mais o que é família. E o inimigo está fazendo exatamente o que ele quer, destruir, porque é base, é fundamento. E nós precisamos ter realmente uma aliança com o Senhor e orar pelos nossos. Querer que os nossos realmente venham ser salvos. Nós não podemos, achar que, porque até agora não aconteceu, não vai acontecer, mas nós vamos continuar orando, pedindo ao Senhor para que Deus venha salvar. Eu falo que é tão interessante essa questão que o inimigo, às vezes ele quer nos fazer olhar e falar assim, não vale a pena. Eu vou contar algo para vocês da minha família, o que aconteceu com um dos meus irmãos. Estávamos todos
reunidos lá em Tororó, todos assim, acho que tinha mais ou menos uns 8 lá juntos. E aí, eu falo que, para a glória do Senhor, nós não somos perfeitos não, mas se um frita o outro, o outro quer estar lá junto para levar a farinha, misturar e comer junto, para a glória do Senhor. É na dificuldade, é na alegria, mas quer estar todo mundo junto, para a glória do Senhor. E aí nós estávamos conversando, aí o meu irmão virou e falou assim, engraçado, né, vocês mulheres todas servem a Deus. Eu falei, glória a Jesus, nós somos 5. E aí ele virou e falou assim, eu acho que vocês estão orando pouco, porque não tem nenhum homem ainda servindo a Deus. Aí eu virei para ele e falei assim, ainda não estão, mas até o último dia de vida Jesus vai fazer o milagre. Porque o único que o Senhor já recolheu foi para a glória. Então, eu estou em paz, eu vou continuar orando porque eu sei que o Senhor vai fazer algo. Então, por que o inimigo colocou aquilo para que a gente olhe? Será que realmente estou orando pouco? Será que o que eu estou fazendo não está valendo a pena? Está valendo sim, porque as nossas orações estão chegando no trono da graça. Então, nós não podemos desistir dos nossos. Não desista da sua família, não desista dos seus, porque Deus tem prazer em salvar a todos. Amém? Amém. Nós vamos agora fazer uma pequena apresentação, um pequeno teatro, para a gente falar um pouquinho realmente sobre evangelismo. E depois eu vou falar, porque assim, às vezes eu falo assim, que como é difícil, às vezes, no meio dos nossos, no meio da nossa família, às vezes a gente falar de Jesus. Às vezes a gente tem facilidade para falar para uma outra pessoa na rua, para falar para qualquer outra pessoa, mas às vezes dentro de casa nem sempre as facilidades são tão grandes. Então a gente hoje vai falar um pouquinho sobre evangelismo. Preste atenção, eu tenho certeza que Deus vai falar o nosso coração nessa noite. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Deus poderoso. Mais nada o que fazer, acho que eu vou sentar um pouquinho na porta da rua para ver o movimento, ver o que está acontecendo. Mas eu acho que essa moça aí não quer saber de nada com Cristo, não. Eu acho que ela está muito assim, né? Mas me enganei, foi. Glória a Deus, que ela aceitou. Obrigada, viu? Acho que já está salva, só porque está na igreja. Fica achando que é assim. O povo acha que já está no céu. Vizinha, eu já te falei. Oi, querida, boa tarde. Mas eu acho que não é só a igreja que vai salvar. Mas Jesus salva o filho da igreja. Porque eu, na verdade, é vida. Lá vai o Pai, se não for por ele. Eu tenho que fazer um esforço para você ir para a igreja, porque ele vai estar às portas. Tá bom, meu Deus. Ela passa na rua, nem fala com a gente, nem todo dia da ela chega só para chamar para ir para a igreja. Ô, vizinha, vim pegar um folheto. Ô, irmã, tem que convidar para você aparecer na minha igreja, viu? Tá bom. Hoje à noite, 6 horas da tarde. Tá bom.
devemos vir a Ele, todos que estamos cansados, sobrecarregados, cheios de dor, de luta, de problema, de dificuldade, levar esse fardo todo pesado e lançar sobre Ele, porque Ele vai cuidar de nós. A palavra fala que vinde a mim se estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, o alívio não vem de mim, eu estou trazendo essa mensagem para você, mas vem de Jesus, que ama eu e ama você incondicionalmente. Não é porque eu estou fazendo a Bíblia e sem um pouquinho da palavra, que eu seja mais importante para o Senhor do que você. Eu tenho a mesma importância para Deus e você também tem a mesma importância. Deus não faz distinção, separação de nenhum de nós. Agora, quando estamos na presença dEle, é que Ele nos muda. E o convite de Mateus 28 não é só para mim, é para você, é para todos que estão lá fora que precisam conhecer ao Senhor. E Ele fala que devemos lançar sobre Ele o fardo pesado, a dificuldade, as lutas. Ele vai nos dar um fardo suave e leve. Porque o jugo do Senhor, Ele é suave e o fardo dele é leve. E o descanso que Ele deu para a minha alma, em meio a tantas provas que eu passo, as lutas, Ele leva esse fardo pesado e traz assim um fardo leve para mim, um jugo suave na minha vida. E Ele acha descanso em minha alma, eu acho descanso em Cristo. E esse descanso, Ele tem também para você. Amém, irmão? Eu queria te convidar para estar hoje à noite no nosso culto, meu culto de missões, hoje na minha igreja, quadrangular, tem uma palavra linda e abençoada para as nossas vidas. Meu homem que vai falar, o homem vai ser apenas um canal. Quem vai falar comigo lá e com você é Deus. Então, se você for, eu vou ficar muito alegre, muito abençoado e todos nós com a sua presença lá. Eu posso contar contigo? Ai, então me dá um abraço. Ô, glória! Amém? Oi, gente. Foi algo rápido, mas queria agradecer as meninas, né? Mas assim, hoje. Hoje, no mundo em que nós estamos, como nós estamos vivendo, a sociedade que nós temos hoje, nós temos que ter cuidado até em abrir a nossa boca. Até em um convite para você fazer, para ir a uma igreja, a gente tem que saber. Às vezes tem pessoas que chegam até nós, ao invés de convidar, chegam nos acusando, achando que elas são melhores do que nós. Então, outras às vezes mal fala, mora do lado, é uma vizinha, mora de frente, não te dá um bom dia, não te dá uma boa tarde, chega simplesmente fazendo um convite como se fosse nada. E isso eu trago para dentro da nossa casa. Às vezes a dificuldade que nós temos, às vezes, de falar de Jesus dentro da nossa casa. E você viu a diferença. Ah, nós precisamos ter mimimi para falar de Jesus? Não, mas nós precisamos ter o amor que Jesus teve para falar com a família. Amém. Nós precisamos ter um cuidado diferenciado para que as pessoas entendam que Jesus transformou a nossa vida e que a vida deles podem ser transformadas também, pelo poder que há no nome de Jesus. Então, até hoje, para a gente falar de Jesus, para a gente abordar alguém, para a gente falar, a gente tem que ter cuidado, para a gente não machucar, para a pessoa às vezes não achar, eu vou lá naquela, olha aquela pessoa como é que ela é, não, eu não vou naquela igreja, para ser como ela é, eu não vou lá. Então, nós precisamos nos policiar, né? Ter disciplina na maneira como falar, na maneira como agir com as pessoas, para que a gente possa transmitir realmente o amor de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Parabéns, irmã Eva, toda a equipe aí que colaborou. Pois é, irmãos, missões é isso. Pregar o evangelho. Tem muita gente, como eu sempre falo, Deus separou pelo menos uma pessoa que ela só vai a Jesus pela sua vida. É por isso que ele deu essa ordem para todo mundo pregar o evangelho. Ele não falou só o pastor vai pregar, só os levitas, não. Ele falou todo mundo. Ir por todo mundo pregar o evangelho. Pastor, mas eu não sei nem falar. Mas daqui a pouco tem uma pessoa que confia tanto em você que já chegou às pessoas mais importantes, chamando ele para ir para a igreja, para servir ao Senhor. Ele nunca foi. Mas só porque você é uma pessoa de confiança dela, ela fala, ó, vamos lá naquela igreja, ela pega, vem, ela olha para você e vê você feliz, ela vai querer ser feliz com você. Porque servir a Deus é isso, a gente não está chamando ninguém para entrar dentro de uma caixa de 4 paredes, não, a gente está chamando as pessoas para ser felizes. Amém? Quem é feliz aqui? Ó, não tem bebida, não tem ninguém aqui se drogando, não tem ninguém aqui idolatrando ninguém, mas aqui Jesus é a nossa alegria. Amém. Então, quando você vem servir Jesus, você conhece a verdadeira alegria que Ele promete para aqueles que são adoradores.
É por isso que o meu conselho para você que está aqui hoje é: se dedique mais à presença de Deus. Se você está frio, entra de novo. Aproveita que você está vivo e tem essa oportunidade. Venha para a comunga de novo, venha comungar conosco, essa comunhão gostosa de servir a Deus. Porque, irmãos, olha, Jesus está voltando. Essa é a mensagem mais nova e mais antiga ao mesmo tempo. Porque Jesus, ele tem que estar vindo para pegar você. Ele não pode vir para pegar seu vizinho, não. Ele tem que vir para pegar você. Já pensou? Jesus vier me deixar aqui, está arrependido. Ele tem que vir para me pegar você, pegar os da sua casa, a sua família. O que é que Jesus vem pegar a família aqui? Você não pode se conformar. Você não pode deixar de pregar Jesus para o seu esposo, pregar Jesus para a sua esposa, para os seus filhos. Ah, pastor, mas ele é resistente. Quando eu chego da igreja em casa, ele já começa a falar da igreja, já começa a falar disso, de crente. Deixa Deus trabalhar. Não desista. Porque se tem uma obra que Deus não desiste, é de uma alma. Amém? Deus, ele fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Ele levou 7 dias na missão dele aqui na terra. 6 dias trabalhando, 1 descansando. Mas ele fala que ele trocaria tudo isso por causa de uma alma. Então você é muito importante para Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar agora uma amiga, a missionária G. Amém? Vem cá, minha querida. Olha, a missionária G, ela já é uma irmã minha de muito tempo, porque a família dela praticamente se converteu lá no quadrangular 7. Ela também conhece minha família, o esposo dela. Eu acho que ela me conhece mais do que eu conheço ela. Porque quando eu fui conversar com ela a primeira vez, ela vem falando tanta coisa. Eu falei: você me conhece? Ela falou: conheço. E, gente, para mim é uma bênção ter você aqui. Eu fico muito feliz, porque servir a Deus é bom, mas a melhor coisa é servir junto. Tem gente que resolve servir a Deus sozinho e não dá certo. E a nossa igreja aqui, eu vou dizer, pensa uma igreja bonita e abençoada. Ela é igual eu, ela prega em um bocado de lugar. Mas essa igreja aqui tem um povo abençoado. Amém? Cadê o povo abençoado? Amém! Vamos ficar de pé para receber a serva de Deus. Bate o pau e recebe ela com a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém, amados? Eu tenho até que meia-noite a gente sai. Meia-noite. Vai, não. Ele vai mais ter discussão. Amém, amados? Amém. Amém, amados? Amém. Já dá uma cutucada no crente ali gritado do teu lado e fala assim: Jesus é bom. Jesus é bom. Fala assim: ele é tão bom que ele te trouxe aqui nessa noite. Agora olha nos olhos dele e fala assim: você é lindo. E eu sou mais ainda. Eu estou olhando para você. Amém? Entendeu o recado? Só é mais bonito que ele está se espelhando na beleza do outro. Louvado seja Deus. Serve a gratidão dos céus pela vida do nosso querido pastor João. Eu costumo dizer que o reino tem andado muito dividido, mas que bom é que o Senhor tem nos ajudado a estarmos juntos. Amém. E eu sou grata aos céus nessa noite por essa igreja. Ceguinha ciumenta já vem me dar um pataco ali, dizendo que eu aceitei pedido de Eva. Vou logo entregar. E eu disse: Eva, não foi nem Eva, foi o sacerdote da casa. Há muito tempo que ela vem me chamando, mas ela sempre me chama em cima da hora. Amém? Podeis assentar, você que está todo mundo cansadinho. Drique, prazer te rever. Te amo, minha filha em Cristo. Simone eu nem conhecia antes de gerar, né? Jesus já conhecia, já tinha uma coisa linda. Ela é afilhada de minha finada mãe. Eu tenho certeza também do amor que ela deixou plantado no coração também trouxe para o meu. Estou feliz, pastora. Esse menininho vem alegrar essa igreja. Jesus tem coisas lindas para fazer neste lugar. Funcionário da Assembleia de Deus Missão, o pastor Aristóteles. E eu acredito que também
José está ali atrás, né? Primo de minha mãe, primo meu. Que bom te ver, José, que você está bem forte, né? Na presença do Senhor. Jesus é bom. Jacózinho de Jesus. Esse coroa já amarrou e debateu depois. Quando derrubou a cabeça dele, ele está feliz com Jesus. Livro de Josué, capítulo de número 24, versículo de número 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Repita comigo: temei ao Senhor, servi ao Senhor com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais servi os vossos pais além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos aos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. E o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos em meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porque é o nosso Deus. Amém, amados? Amém? Amém. Glória a Deus. Me ajude a pregar, porque eu não sei. A palavra do Senhor, ela nos traz uma narrativa escrita e descrita pelo próprio Josué. Josué é aquele varão que aprendeu, foi discípulo de Moisés, serviu com Moisés, foi soldado do exército de Moisés e estava ali a todo tempo aprendendo com quem sabia conduzir um povo. O propósito de Deus através da vida de Josué nada mais é do que um chamado profético, a qual Deus ele confirma a aliança dele com o povo israelita, quando Deus permite assim que esse povo saia da terra prometida. O Senhor ele orientou a Josué, e a orientação que Deus dá a Josué é comemorar este milagre de retorno de um povo que se encontrava escravizado. O que eu acho interessante diante dessa mensagem é que Deus instruiu o povo, e a instrução através do livro de Josué nada mais é viver em santidade, em santificação, mantendo o culto, prestando culto àquele que verdadeiramente deve receber o culto. O capítulo de número 1 do livro de Josué, que me chama bastante a atenção, é que Deus ele sabia quem era Josué. E eu quero já te perguntar nessa noite, será que Deus ele sabe quem você é? O que eu achei interessante é que quando a irmã Eva estava aqui na frente, dramatizando essa peça que veio nos trazer, muitas vezes nós nos intitulamos servos, mas nós não sabemos o Senhor ao qual nós servimos, quem Ele é. E muitas vezes nós queremos entregar um folheto e não ser a Bíblia que o mundo precisa ler. O que eu acho interessante de tudo é que quando Deus ele escolhe Josué, ele escolhe ciente quem é Josué e com quem Josué aprendeu. E o mais interessante de tudo é que Deus ele levanta Josué como mais um libertador do seu povo, como alguém que levaria o povo para o vivo e livre caminho que era o próprio Deus. O que eu acho interessante também é que o próprio Josué ele direciona o povo em todo o tempo a lembrar, como diz o capítulo de número 24, da onde o próprio
Ele tirou do Egito, de uma terra de servidão, de uma terra que servia a outros deuses e não servia ao Deus Altíssimo. Mas eu já quero que tu pegue na mão desse crente que está perto de você e diga para ele assim, ó, Jesus, fala com essa boquinha de maracujá murcho, não, pelo amor de Deus, porque Jesus levou o rosto lindo, a voz branda sobre os teus lábios, mas ele também colocou a autoridade do céu. Então já olha para ele e diga assim, Jesus, não nos tirou da terra da servidão para esquecermos quem ele é. Fala, nessa noite eu me apresento nessa igreja como um bom soldado de Cristo. Bata no teu peito e fala, eu sou escolhido do Senhor. O Senhor me separou, não pelos meus erros nem pelas minhas falhas, mas por quem eu serei todos os dias nele. Eu acho interessante de tudo é que muitas vezes alguém te conheceu pelo teu passado. E eu vi uma irmã na dramatização lá que está dizendo, quem é aquela? Ela não quer saber de Deus, não. Quantas vezes eu e você estivemos lá fora e alguém atentou para mim, para ti e disse, quem? Você? Quer saber de Deus? Não. Não vai querer saber de Deus, não é ninguém, não vai ser nada, mas Deus, ele te chamou como flecha na mão do Deus. E quando eu atento para um culto de missões, ao qual ele vai trazer uma condição de família, eu atento que uma grande família só permanece de pé se essa família edificar um sucessor. Eu me lembro do apóstolo Luiz Hermínio, há um tempo atrás, onde ele dizia, sucesso sem um sucessor é fracasso. E que bom é saber que o pastor Joaquim está descansando, provavelmente está indo até para um sítio, deixando o pastor Jonathan tomando conta também de mais um rebanho, porque que bom é que Deus preparou um sucessor. Mas Jesus, ele quer chamar a minha e a tua atenção nessa noite. Quando o capítulo de número 24, aleluia, a palavra nos traz acerca de Josué, Josué trazia a memória do povo, quem era Deus e o que Deus havia feito em favor dele. O que me acho interessante nessa questão é que ele traz agora um direcionamento de um legado. E o que é legado? Legado nada mais é deixar honra do teu passado ao teu presente e até o momento ao qual Deus preparou para ele te recolher. E que bom que muitas vezes Deus deixa em cada um de nós vasos de barros, tesouros tão preciosos. E Deus deixou em mim um legado. Deus deixou em você um legado. E esse legado de soldado valente é para que olhemos para a situação desse mundo e não nos conformemos com ele. Paulo vai dizer aos romanos, não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qualquer seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus não me limita a ser quem Deus quer que eu seja. Ele me impulsiona a ser quem Deus me gerou a ser. Então dá uma sacudidinha nesse irmão aí, vai pegar na mão dele aí, dá uma sacudidinha para ele acordar e falar assim, meu irmão, hoje é o dia que Deus preparou para você saber que Ele não te chamou para ocupar o banco, mas Ele te chamou para servi-lo em espírito e em verdade. A Bíblia nos diz que o próprio Senhor, Ele nos deixou uma afirmativa do ide. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ao que crer será batizado e salvo, e aquele que não crê já está condenado. Mas o que eu acho interessante dessa narrativa é que o próprio Deus, ele não diz assim, ide por todo mundo e prega o Evangelho para os ricos, prega para aqueles que têm um grande poder aqui
aqui para convencer ninguém, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Mas nós estamos aqui como atalaias do Senhor, como servos redimidos do Senhor. E quando Josué, ele descreve ao povo, ele já tinha pregado de todas as formas, chamado a atenção de todas as formas do povo. Mas o capítulo de número 1, no versículo de número 9, quando Deus faz o chamamento a substituir Moisés, Deus dá uma ordem a Josué. E Deus diz assim: Josué, seja forte e corajoso. Ele disse assim: forte e corajoso é atributo de quem vê a guerra, mas não corre com medo dela, porque ele sabe quem peleja. Josué atenta para entender que Deus falou que na vida dele, Deus teria colocado duas qualidades: força e coragem. E essas qualidades são de posse das tuas mãos nessa noite, para você não duvidar do chamado de Deus. Só que o complemento disso, no versículo de número 15, ele diz: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, povo, é a última vez, é o último conserto que eu estou fazendo por vocês. O problema agora, traduzindo, não está dessa forma não, é meio nada, estou conjecturando. O problema agora é de cada um de vocês. Eu estou aqui numa condição profética, declarando algo para a minha casa, mas eu queria que vocês, como os meus irmãos, também estivessem no mesmo patamar que eu. Eu quero dizer a vocês que eu sei quem eu sirvo. Eu estou traduzindo mais ou menos o que o texto está querendo dizer. Eu estou aqui dizendo para vocês que eu sei quem eu sirvo. Mas se parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei, pois, quem vocês querem seguir. Pode escolher quem você quer. Pode servir à vontade de vocês, do jeito de vocês. Se é o dinheiro, se é o poder, se é a fama, se é o Deus Baal, se são aos orixás, aos dias, eu não sei quem que vocês querem servir. Mas eu quero dar uma determinação para vocês. Se eu sou quem Deus escolheu, eu quero determinar quem a minha casa serve. E eu quero dizer algo da parte de Deus. O problema é de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que eu entendo desse texto bíblico, aleluia, é que para todo homem posicionado, para toda mulher posicionada, Deus dá autoridade. Deus mandou ele ter força e coragem, e agora ele usufrui da força, da coragem e da autoridade do céu. Deus grande. E ele diz: escolha agora quem tu quer servir. O problema é de quem você quer servir, mas eu quero determinar, através do poder do meu Deus, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o que eu acho mais interessante é que agora o povo ouve o recado. Tem momentos que você chega aqui, ó, começa a dar uma massagem e começa a dizer assim: não, moço, não é por esse caminho. Não é por aí que você deve seguir. Ah, que nada! Você lembra a apresentação aqui? E aí ela: que nada, eu servi como fulano está te servindo. Ser crente igual fulano é crente. Ser servo igual fulano diz que é servo. Nunca olhou nem na minha cara, mas agora só quer me convidar para ir para a igreja, porque é dia de ir para a igreja, eu vou nada. Mas tem um outro atributo, que é o agir e o mover do Espírito. E ele encontra corações dispostos e disponíveis. Porque há uma diferença de eu ser disponível e há uma outra diferença, pastora Catarina, de eu ser disposta. O disponível, ele faz a hora que ele quer, porque ele tem disponibilidade para servir. Mas o disposto, ele diz: não, eu estou cansado, mas eu vou lá servir. Meu Deus. Eu vou lá fazer. E a Bíblia, ele traz essa narrativa, e o povo agora vai entender o recado de Moisés e vai dizer: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor
para servirmos a outros deuses. Eu vou parafrasear somente na parte C do versículo de número 18, que diz: também nós serviremos ao Senhor, porquanto Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. O povo entende o recado. Tem momentos que você vai ter que conduzir ao povo com carinho, mas tem momentos que você vai ter que receber uma bicuda santa e dizer assim: vai logo, resolve logo, porque, como o bispo disse, ou dá ou desce, né? Ou tu é crente ou tu não é, ou tu faz ou tu não faz. E quando traz essa mensagem de eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu vou entender que o exemplo ele arrasta. Quem os teus filhos está vendo dentro de casa se posicionado como varão, como varoa de Deus? Quem que o teu marido, a tua esposa tem visto dentro de casa? Porque muitas vezes é fácil a gente ser crente porque a gente veste uma roupa de crente. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas o que eu acho mais interessante é que é muito difícil eu ser agente de milagre dentro do meu primeiro ministério, que é a minha família. E eu quero te dizer que a Bíblia diz que aquele que não serve direito aos domésticos da fé, não tem como sair para fazer a obra do Senhor, não tem como fazer a vontade do Senhor. Se você não tem como servir bem em casa, não tem como você servir o reino de Deus. Verdade. Eu achei interessante uma fala de Helena Raquel, quando aconteceu aquela narrativa sobre a questão de cristãos que muitas vezes estão batendo nas suas esposas dentro de casa. Sério? Vocês ficaram assustados com aquilo? Eu não fiquei. Porque na minha condição missionária, ano passado, eu recebi uma ligação 1h30 da manhã. E o irmão falou assim: missionária, pelo amor de Deus, ore pela minha vida. Porque meu marido está vindo com tudo aqui, eu tenho certeza que ele vem vir para me bater. E não conte para ninguém, eu fiquei desesperada. E ela me desligou o telefone, eu fiquei o tempo todo ligando para ela. E ela não atendia. O homem deu um mata-leão na mulher, porque ela descobriu que ele estava traindo ela. Pasmem, uma serva do Senhor, uma mãe atípica, e de repente ele derrubou ela, a pastora Catarina, e ela desmaiou, foi acordar no outro dia, 9 horas da manhã. E eu desesperada, sem saber retorno, e com medo de ficar procurando um outro recurso. Mas depois, no outro dia, ela me disse: não conta nada para ninguém. Não procure um pastor para contar nada. Você sabe por quê? Porque senão ele vai fazer de novo comigo. E muitas vezes nós estamos vendo que tudo está causando muito escândalo. Mas o Senhor diz que quando Ele vier, Ele vai começar o juízo pelos da sua própria raça. Deus não vai começar condenando o mundo, não. Ele vai começar a tratar com os da sua própria casa. E o que eu me acho interessante nisso tudo aqui é que Josué ele foi um líder posicionado. Mas quem tem sido você dentro da tua casa? Será que muitas vezes você está lá como Marta, atarefada com tantos afazeres para fazer? Eu ouvi a irmã falando, não foi a fofoca não, viu, irmã Eva? Mas eu vi ela falando assim: eu tenho dias que não dá tempo de fazer nada, ver nada. É tão corrido os dias. E aquilo ali eu segurei e me calei. Eu falei assim: eu vou usar essa fala lá no altar. E o Senhor falava comigo: realmente o dia tem sido tão corrido, a situação tem sido tão rápida. Você já acorda preparando, em vez do café da manhã, já o café da tarde, porque o negócio está tão ligeiro que você não percebe. Quando você pensa que você está fazendo almoço, já é janta. E você sabe o que eu entendo? É que as pessoas muitas vezes estão se perdendo. E perdendo dentro da sua própria casa. E quando Maria, ela entende quem chegou na casa, ela prefere a sua melhor parte, ouvir o Senhor Jesus. E muitas vezes nós estamos como marcas atarefadas, sem tempo nem para coçar o pescoço, sem tempo nem para olhar, sem ter uma rebelinha no olho.
Mas que bom é que Deus reservou esse tempo de qualidade agora para nós. Aleluia. Para que nós possamos entender que Jesus nos chamou com um atributo de eu e a minha casa. Não foi só eu. Não foi só gente que Deus encontrou dentro da casa. Deus encontrou meu esposo, Deus encontrou meus filhos. E enquanto eu estou aqui, meu esposo está trabalhando, meus dois meninos, um de 3 e outro de 6, estão servindo ao Senhor lá na igreja. Glória a Deus. Porque o maior intuito que Deus quer fazer nas nossas vidas é nos posicionar. Eu poderia dizer, não estou para a igreja hoje, fica aí, filho, descansa. Amanhã você acorda às 5 horas da manhã para ir comigo, tá? E o outro pequenininho dizer, é mesmo, mãe, eu vou ficar aqui junto. Mas ele disse, não, eu vou para a igreja. Glória a Deus. E quando o exemplo arrasta, eu entendo que Deus quer encontrar em mim e em você o testemunho que Ele decide usar. E eu entendo que Deus, Ele coloca as suas pedras preciosas em vasos de barro. Alguns dias nós vamos ter disposição para tudo, sim ou não, igreja? Outros dias nós vamos acordar sem disposição para nada. Mas contudo, nós recordamos que somos uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo santo e adquirido. Não foi adquirido com o sangue da galinha nem com o sangue de um bode, foi com o sangue de Jesus que perdeu aquela vez. Glória a Deus. Não foi você quem escolheu a Ele, foi Ele quem olhou para você e te escolheu. Glória a Jesus. E Ele escolheu porque Ele sabia que você é uma potência na mão dEle e um prejuízo terrível para Satanás. Aponta para o teu irmão e fala assim, o inferno perdeu. A tua casa tem dono. Você tem dono. Jesus te escolheu. Sabe o que Moisés estava dizendo? Aquilo que Mateus ele descreve no capítulo número 15, no versículo de número 8 ao número 9. Ele estava dizendo assim, eu sei que esse povo, ele me honra com os lábios, mas o coração está distante. Em outras palavras, ele está dizendo, não divida o teu coração com ninguém. Só tem um que é dono do templo que é dele, e é Deus. Aleluia, Deus. Em outras palavras também, aleluia, nós vamos ver Isaías no capítulo de número 42:8 dizer, Deus, Ele não divide a sua glória, não tem outro Deus, nem o dinheiro, nem o emprego, nem o político, a qual eu vou conseguir dividir uma glória que não pertence a ninguém. A glória aqui é dele, o poder da tua casa pertence a ele, e a tua família é do Senhor dos Exércitos. Aí o que o salmista descreve? No Salmo 119, no versículo de número 11. Ele vai descrever algo, meu irmão, que queima no meu coração e queima no teu coração. Eu guardei, Senhor, a tua palavra. Moisés, ele direcionou Josué na palavra. Josué aprendeu com a palavra. O povo da igreja quadrangular, conectados aqui do São Francisco, estão firmados na palavra. E ele diz, eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aquele que guarda a palavra não peca contra Deus. Aquele que guarda a palavra entende aonde está o erro, aonde está a falha e aonde deve se consertar. Eu ouvi uma ministração de Célia, enquanto muitos ficam dispersos só olhando para o louvor, às vezes eu gosto de ficar sentada ouvindo louvor. E eu vi uma ministração de uma parte que ela disse assim, ó, permita ser quebrada, permita ser moldada. Mas não é muito equivocado da nossa parte cantar algo e não querer vivê-lo? Tem um louvor de
Amanda Vanessa, aquela menina que sofreu o acidente que hoje encontra-se em estado vegetativo em cima de uma cama, e ela cantava assim, ó. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor me consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar quando te falta tudo. Aleluia! Glória a Deus! Aí teve um dia que eu estava com minha mãe diagnosticada com Covid, eu estava do lado dela, todo mundo estava do lado dela, ninguém pegou Covid, ela não tinha Covid, ela não foi realmente acometida do Covid, mas entubaram ela dizendo que ela tinha Covid. E Deus, ele disse que tinha me dado João Felipe, meu menininho de 6 anos, porque era uma moeda de troca, que Deus ia me dar, eu não ia recolher outro. E Deus falou ainda para mim assim, agora desce lá e fala para ela que Deus falou com você, não foi? Deus não falou com você? Pois é. Ele está dizendo para recolher ela. E quando eu desci para falar com minha mãe, esse louvor tinha mais ou menos uns 15 dias que eu deitava e eu acordava cantando ele já do sono até ao momento de lucidez. E Deus falou assim, prepare a tua mãe, porque eu vou recolher. Eu falei, minha mãe, tu sabe quem está descendo aqui hoje? Ela falou assim, pode dizer, minha filha. Hoje quem está descendo aqui não é teu filho. Eu estou descendo na condição profética. Porque o meu Deus falou que vai te recolher. E aí ela olhou para mim e começou a chorar. Simplesmente. E ela disse para mim assim, amém. Eu falei, Deus mandou preparar o teu coração. Porque tem algumas sujeirinhas que às vezes a gente guarda por causa da nossa própria casa, que Deus precisa que nós estejamos com essa casa, esse tempo livre. E ela falou, seja feita a vontade de Deus. Quando minha mãe, antes de ser entubada, estava ali na UPA, o hospital que ela trabalhou 30 anos não quis recebê-la, dizendo que o diagnóstico dela era Covid. E de repentemente, nós fomos até a UPA. Antes de entubá-la, eu chamei toda a família de casa. Eu falei, todo mundo vai pedir perdão a minha mãe. E ela também vai pedir perdão a nós. E Deus mandou preparar esse tempo aqui agora. 5 minutos depois, minha mãe foi entubada. Mas eu entendo que eu e a minha casa não se perdemos. Eu ainda creio que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. Porque o profeta dos dias atuais não é aquele que vai usar o verbo conjugado no tempo errado. Eu disse que se por um acaso existisse uma outra Bíblia a ser escrita e nós fôssemos os profetas dessa geração que estaríamos no lugar de Josué, nós diríamos, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Porque eu creio na voz profética que ainda existe na minha vida e na tua vida. Aleluia. Só que muitas vezes você tem desacreditado dessa voz profética. E Jesus mandou te alertar hoje. É tempo de você usar essa voz profética. Quem sabe você está olhando para aquele filho e está achando assim, não tem condição, esse filho não vai se converter. Jesus está dizendo que ele te fez uma promessa. Aleluia. A qual aquele carcereiro estava guardando Paulo e Silas dentro da prisão. E a promessa não foi somente para aquele carcereiro. A promessa foi para a casa dele, onde Paulo descreve: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. A promessa é descrita lá adiante. Remete
estamos esquecendo da promessa. Olha com teu olhar poderoso para esse irmão que está do teu lado, aquele olhar que tu tem enxergado, e diga assim: ó, Jesus fez promessa para a tua casa. Fala, se posicione dentro da sua casa. Jesus escolheu a tua casa. Jesus escolheu a tua família. Eu gosto de pregar pulando, gritando, pegando um monte de terra para Jesus, mas Jesus falou que hoje era uma ministração de consciência, de que crente posicionado não perde a casa. Aleluia. Você não entendeu errado? Crente posicionado não perde a casa. Crente posicionado ganha a sua casa. Você lembra quando Mateus está dizendo: o povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante? É tempo de entender que nós não aceitamos Jesus somente, nós vivemos Jesus, nós respiramos Jesus, nós nos alimentamos de Jesus. Imagine agora, crente salvo, se te tirasse o teu bem mais precioso, que é Jesus, na tua vida, o que tu diria hoje? Quando alguém me pergunta: gente, como é que você está? Eu só respondo assim: eu vencendo com Jesus. Porque eu só venço se eu tiver Jesus. E eu entendo que muitas vezes nós estamos preocupados. Lembra uma criancinha, Vitinho, que morreu anteontem? Vocês lembram disso? Um menino de 10 anos. Febre alta. Vômito. Deu uma parada cardiorrespiratória. Foi entubado. Na intubação, o menino, posteriormente, o menino faleceu. Tu acha que aquela mãe esperava entregar aquele menino naquele exato momento para Jesus? Claro que não. Mas o que eu achei mais interessante foi um relato de uma amiga ontem me dizendo: eu fiquei feliz quando eu olhei para Cleide e Cleide estava olhando para o caixão e dizendo: volta logo, Jesus, porque eu quero encontrar com meu filho. Aleluia. Você sabe o que eu entendo? Ela sabia o filho que ela preparou para Jesus. Ela sabia que o filho dela estava sendo direcionado para um lugar certo. E ela sabia que ela precisa se estar preparando todos os dias para encontrar com o Senhor Deus da vida dela e com o filho dela. Eu quero dar testemunho para você, mãe, para você, filha, para você, pai. Jesus te escolheu na tua casa. E eu quero te dizer que sabe por que eu ouvi a irmã Eva dizer assim, a missionária Eva falou assim: meus irmãos, o ataque do adversário é contra a família. Eva, eu vou te corrigir só uma vírgula. O ataque do adversário é enfraquecer a coluna de oração e o cabeça de oração para destruir a família. Mulheres e homens, cuide do relacionamento que o céu preparou para a tua vida. Cuide da família que o Senhor entregou para você. Sabe por quê? Porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás. E a própria Bíblia vai nos dizer que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele desarticulando a cabeça, desarticulando a coluna, a família fica fragilizada. Mas sabe o que eu acho mais bonito de tudo isso? É que Deus te trouxe aqui para ouvir a palavra dele. Aleluia. Para que você afirme como aquele povo afirmou: também nós serviremos ao Senhor, porquanto Ele é o nosso Deus. Glória a Deus. Ele é o teu refúgio, mãe. Ele é a tua fortaleza, mãe. Amém. Mateus, no capítulo de número 5, versículo de número 7, vai dizer: bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É verdade. Quando você usa de misericórdia com os da sua casa. E muitas vezes tem muita gente sendo bom lá fora, para o de fora, para o colega, para o companheiro do baba. Nada contra o futebol, pode bater seu baba. Para o companheiro da firma. Mas muitas
E Deus, Ele quer que você entenda que a misericórdia dele tem que ser estendida dentro da sua própria casa. Cuida da tua casa, que do resto Deus te cuida para cuidar. Amém? Amém. Sabe o que eu acho mais interessante? É que eu preparei minha mãe para Jesus e um dia ela falou para a Maeve assim: Maeve, a psicóloga amanheceu hoje já em ação. Ela falava que eu era psicóloga espiritual do povo. De fato é que eu cheguei a um nível de maturidade espiritual de pastorear pastores. Isso não é bom não, viu gente? Não se alegra com isso não e não queira pegar a túnica da irmã não, porque o negócio é pesado. E eu cheguei ao nível dela falar bem assim, hoje ela amanheceu com fone no ouvido, eu fazia tudo, porque eu não sei como é que ela consegue. Ela faz comida, ela arruma a casa, ela cutuca tudo. E ela ainda dá instrução para quem está ouvindo ela falar. Aí eu ouvi minha mãe dizer lá na sala assim: minha filha, se tu não subir, ninguém mais sobe. Agora eu vou te falar, viu? Se tu subir antes de mim, pelo amor de Deus, eu vou pegar na barra da tua saia. Você meus irmãos, eu sei quem Deus me dirigiu a preparar. Eu sei quem Deus me dirigiu a cuidar. E sabe quando você cuida da tua casa, Deus ele te honra com dupla honra. Então começa a despertar. Começa a abrir mão de todos os afazeres desnecessários. E começa a empregar o teu tempo de qualidade com a tua casa e com os da fé. E procura cuidar nos últimos dias daqueles que Deus ele te deu na palma das mãos para você cuidar. E lembre-se, você não precisa, e eu quero uma coisa dessa, você não precisa entrar em Áfricas, você não precisa ir na Coreia, você não precisa ir fazer missões na Indonésia, nos Estados Unidos. Começa a ir nas Áfricas que está do lado da tua casa. É verdade. Começa a ir nas Áfricas que está do lado, na tua família, na tua parentela. Porque Deus quer te usar lá. E muitas vezes, Eva, muitas vezes, Célia, nós não queremos abrir os nossos lábios, Adriana, e profetizar dentro da nossa casa e dizer: Jesus me resgatou e vai resgatar você. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, eu tenho um irmão hoje escravizado no crack. Mas se você perguntar quem é a irmã dele, ele vai dizer: é uma mulher de Deus que não abre mão de mim. Aleluia. E eu quero te dizer, meus irmãos, seja como for que Satanás tentar fazer, não abra mão daquele que é difícil, daquele que é problemático, porque Jesus não abriu mão de você. E quem somos nós para abrir mão de um dificultoso, de um defeituoso que tem no meio da nossa parentela? Jesus quer usar você para curar almas. Jesus quer usar você para recrutar vidas. Jesus quer usar você para instituir a missão principal. Onde eu li aqui do lado, família. Não queira ser um missionário na África se você não cuida da África da tua casa. Não queira ser um missionário lá nos ribeirinhos, onde eu sei e entendo que a igreja quadrangular abastece no Brasil grande parte daqueles povos ribeirinhos. Que é isso que o missionário tem que saber. Aonde as igrejas estão indo, aonde as igrejas estão atingindo, aonde elas estão atacando. Mas eu quero te dizer que a melhor igreja que Deus quer usar não é o templo quadrangular, é você. Amém? Essa mensagem é uma mensagem de conscientização. Glória a Deus. De sermos famílias posicionadas no céu. Tem um que precisou ir trabalhar, meu esposo foi trabalhar. Meu esposo tem uma lanchonetezinha ali, a Max Lanche, lá na esquina, perto de era Roberto Salgado. Eu quero te dizer que eu faço essa missão de graça pela graça, seja aqui ou fora. Mas o meu Deus, ele não deve nada a ninguém. Ele me veste bem, ele me calça bem,
Ele me faz comer bem, Ele me faz viver bem, e a minha casa desfruta da plenitude das bênçãos. Glória a Deus. E eu quero te dizer, Deus, Ele não te deve nada. Talvez você não entendeu o recado. Deus, Ele não deve nada a ninguém. E tudo que você semear, você vai colher. Deus. Glória a Deus. A missão do pastor vai para você nessa noite. É o Ministério de Louvor. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. Glória a Deus. A pastora está cansadinha, vai deixar a pastora descansando, pelo amor de Deus. Deixa Deus te sair, cara. Bora, Célia, trabalhar. Eu queria pedir aos amados irmãos para darem as vossas mãos. Muitas vezes a nossa condição missionária é cuidar desse que está aí no banco do nosso lado. Adriana, esse menino lindo do teu lado é teu filho? Deus falava comigo de algo lindo que Deus tem na vida dele. Glória a Deus. Mas o Senhor disse que Ele está tratando o espiritual dele. Porque o adversário tem tentado de todas as formas, Adriana, contra a mente dele, contra as emoções dele. O Senhor disse que a tua vida é vida profética dentro da tua casa. Aleluia. O Senhor sabe de onde Ele te tirou e aonde Ele ainda há de te colocar, filho. E o Senhor disse, entra no quarto dele hoje. Porque o demônio do escravismo que está tentando lançar opressão e depressão na mente dele, e crises interiores de ansiedade, o meu Deus manda bater em retirada. Aleluia. Glória a Deus. Só tu e Deus sabe a batalha que tu tem passado com ele, quantas vezes tu tem trazido ele pelas mãos. Mas o Senhor diz assim, não solta a corda não, porque Satanás estava tentando tragar. Mas hoje o Senhor achou graça. Coloca a mão no peito dele, porque o Senhor está cuidando da vida dele. O Senhor está cuidando do espiritual dele, o Senhor está cuidando da mente dele. Toda obra de Satanás contra a vida do teu filho, como tu fez uma promessa e entregou ele no altar do Senhor. O meu Deus te diz, já caiu por terra hoje, e envergonhado e confundido serão todos aqueles que pelejarem, porque maldição sem causa não vai chegar na tua casa. Jesus, Ele está aqui, e Ele está dizendo para ti, descansa o teu coração, porque o sobrenatural de Deus acontece, e o Senhor já entrou, coloca a mão aí na nuca dele, todo demônio perturbador, inquietador, causando destruição contra as emoções dele, eu declaro falido e frustrado agora, através do nome de Jesus, e peço a pastor que manda para mim aqui agora, pegar o anjo e colocar a mão
Ele